Hope Prof. Teixeira na área e vamos lá para mais uma aulinha do Nivela 2025, continuando, tá? Nosso cursinho de matemática básica, beleza? Radiciação, tá? Vão ser duas aulinhas de radiciação, tá? E racionalização. Então fica de olho na próxima aulinha, né? Que complementa essa daqui, beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, belezinha? E larga o dedo no like, tudo bem? Vamos lá, vamos, né, ver como é que a gente, né? Isso daqui é fácil, tá? Primeiro, você tem que ter estudado potenciação, também tem aula aqui no canal sobre isso, tá? Estuda a potenciação, depois vem pra cá se for o caso. Não, prof, já estudei potenciação, então vamos lá. Ó, radiciação. Aqui, já para começar, deixa eu te apresentar ele. É uma raiz, esse carinha aqui, ó. Isso daqui é dito raiz, tá? Esse carinha aqui, tá? Na verdade, o nome, tá? A gente vai chamar de radical, tá? Tu tá acostumado com raiz, né? Raiz quadrada, aí vamos chamar certinho aqui de radical, tá? Esse carinha aqui, ó, tá? É o índice do meu radical, tá? E esse carinha aqui, tá? É o radicando. É o radicando. Então, tá? A gente já começa assim. E aí eu também tenho que fazer algumas considerações aqui que são interessantes, tá? A primeira, beleza? É o seguinte, raiz quadrada tá? Ela é isso aqui, ó, por exemplo, ó, raiz quadrada de 3. A gente pode deixar assim ou a gente poderia colocar um 2 aqui, porque é raiz de índice 2, raiz quadrada, né? Raiz de índice 2. Só que a gente não tem, tá? O costume, quando é índice 2, raiz quadrada, a gente não precisa colocar, tá? Diferente se tu tem, tá? Um N, ou seja, um índice maior ou igual a 3. Então, por exemplo, se eu quero representar, né, raiz cúbica de 5, ó, tá aqui, beleza? Aí eu tenho que colocar, não tem jeito, eu não posso, né, fazer igual aqui índice, né, 2, aí eu tenho que colocar, tudo bem? A partir do 3 você coloca, tá? Outras observações interessantes, né, a raiz de ordem n de um número real positivo sempre é positiva, ou seja, por exemplo, raiz de 9, né, ó, a raiz de ordem n, tá? Beleza? De um número real positivo sempre será positiva. A raiz de 9, 3, sempre vai ser um cara positivo. A raiz de ordem ímpar de um número real negativo sempre é negativa. Como assim, prof? Dá um exemplo aí. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Raiz cúbica, tá? De menos 27. Tá? Isso daqui vai ficar, 27 é 3 ao cubo, vai cortar o 3 com esse 3 aqui, vai sobrar um 3, só que é menos 3, vai ser negativo, tudo bem? E essa outra aqui que é importante que você saiba, não existe no campo dos reais, geralmente a gente está trabalhando nos reais, a raiz de ordem par de um número real negativo, ou seja, não existe isso aqui, ó, nos reais, tá? Conjunto dos reais, raiz de menos 1, isso não existe nos reais. Não existe nos, ó, vou colocar aqui, reais. Prof, mas eu estudei lá em complexo, ouvi falar que raiz de menos 1 é igual, né, aí é um número imaginário, é verdade isso? Então, aí a gente, quando você estudar complexo, você vai ver que, né, a gente vai ter uma outra parada, tá? Isso daqui vai existir. No conjunto dos reais não, no conjunto complexo vai existir. Tudo bem? Então, com calma a gente vai ver isso mais à frente. Belezinha? Tranquilo. Tá. Propriedades. Aí vamos, né, trabalhar algumas propriedades. Essa primeira aqui, tá? Essa primeira aqui é bem simples. Por exemplo, eu tenho raiz, né, de 3. Tá? E esse cara aqui, ó, tá elevado ao quadrado. Perceba que aqui é 2, né? A gente não precisa nem colocar. Eu sei que aqui é 2 o índice e aqui, ó,
o número de fora, o expoente é 2, beleza? Então é como se a gente, né, cortasse esse carinha aqui e me sobrasse o 3, o cara de dentro, tudo bem? É isso aqui, tá? É isso aqui. Essa de baixo aqui, né, ele diz o seguinte, ó, se eu tenho um x elevado a m igual a um y elevado a m, então o x é igual a y, né? Isso daqui é bem prático e simples. Por exemplo, se você tem, né, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, então esse cara tem que ser igual a esse, acabou. X é igual a 5. Tem muito o que fazer, tá? Essa de baixo, eu tenho raiz de m, o índice m aqui, de a vezes b. Então, eu posso separar em 2, só que eu mantenho a raiz. Como assim, prof? Dá um exemplo aí. Raiz de 2 vezes 3. Isso daqui pode ser assim, ó. Eu posso separar em raiz de 2 vezes raiz de 3. É isso aqui. Beleza? Raiz cúbica de 5 vezes 7. Eu posso separar raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Posso fazer isso. Só toma cuidado porque o índice é que fica, né? Conta, tá? Essa quarta aqui, mesma coisa. Eu tenho raiz de uma fração. Beleza? A gente já estudou fração, então eu posso separar, mas aí eu tenho que colocar raiz em cima e raiz embaixo. Como assim, prof? Eu tenho isso daqui, ó, raiz cúbica, tá? De 4/5. Tá? Perceba que a raiz cúbica é nos dois casos, no numerador e no denominador. Eu posso separar. Eu quero só botar, né, o numerador. Então eu coloco a raiz ali cúbica e boto o numerador. Só que eu não posso esquecer do denominador, né? Raiz cúbica aqui e o denominador. É isso aqui, tá? Esse outro aqui, esse daqui, pô, tu vai usar assim, aos montes. Né? O que é raiz vira, né, um expoente fracionário. O expoente fracionário também tem a volta, vira, né, raiz. Muita gente boa confunde isso daqui. Por exemplo, né, eu tenho raiz, tá? Raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 5. Esse cara aqui, o 2, ele vira numerador da minha fração. E o 3, que é o índice, vira denominador. É esse aqui, tá? Então, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, o 2, que é esse, tudo bem? Ele é o numerador. Tá? E esse carinha aqui, 3, que é o índice, ele vira denominador. Denominador. Beleza? Fácil também, né? Outro exemplo, a volta, né? Eu tenho 6 elevado a 7 sobre 2, por exemplo. Então, mantém o 6, entendi. Vira expoente fracionário e vira raiz. A gente estudou isso em potência, hein? Estamos relembrando aqui. Então, o 6 fica aqui dentro da casinha da raiz, né? 7 sobre 2, expoente fracionário, né? O 2, o denominador, vai para o índice, vem para cá, que eu nem precisava colocar o 2 ali, né? E o 7 desce para ser expoente aqui, que é o meu numerador. Vira o expoente aqui. Tudo bem? Beleza? É isso aqui. Tá? Então, galera, isso daqui, essa quinta aí, você vai... Toda, né? Mas a quinta você vai estar vendo a todo instante. Tudo bem? Aí essa nona aqui, essa sexta aqui, né? Ela é bem interessante, porque, né, você tem uma raiz de 2 caras, sendo que um cara, né, ele tem o expoente, né, é igual ao índice ali, né? Então a gente pode, digamos assim, ó, cortar e ele vem para fora da raiz. Perceba que o B continua dentro da raiz, dentro da casinha, só o A que saiu. Tudo bem? Como assim, prof? O que né? Dá um exemplo aí. Digamos que a gente tenha raiz, tá? De 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Isso aqui. Tá?
como é que eu posso, né, simplificar isso daqui? Perceba que tanto o 3 aqui, o 2 como o 3, eles têm expoente aqui, ó, igual ao do meu índice. Então eu posso cortar eles com a raiz e fica assim, ó. Os dois saem 2 e saem se multiplicando, obviamente, né? Vezes 3. Eles estão multiplicando essa raiz. Só os dois saíram. Só os dois saíram. O 5 e o 7 não teve o que fazer, eles continuam aqui. Eu posso deixar assim, 5 vezes 7, eu posso botar 35, né, a multiplicação deles. Então perceba que sempre que eu tiver um expoente ali igual o meu índice da minha raiz, eu posso, né, cortar, levar, né, para fora. Tudo bem? É isso aqui que eu posso, né, fazer, tá? Aí, né, fechando as propriedades, a gente tem essa outra aqui bem interessante, que diz o seguinte: eu tenho uma raiz aqui, né, enésima de um cara aqui elevado a um expoente m qualquer. Se eu multiplico, tá, tanto o meu índice quanto, né, o meu expoente aqui do cara que está dentro ali, não muda em nada, tá? Dá um exemplo aí, prof. Por exemplo, aqui, ó. 2 elevado, né, ao cubo. Aí se eu multiplico aqui por 4, tá? Aqui é 2, né? O índice é 2. Se eu multiplico aqui por 4, esse cara aqui vai estar sendo multiplicado por 4. Tudo bem? Então eu vou ter isso daqui, ó. Ó. Raiz de índice 8 de 2 elevado a 12. É isso aqui. Tá? Não tem muita firula. Tudo bem? Isso, né, advém do fato da gente ter isso daqui, né, galera, vira um expoente fracionário. Se na fração se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Acabou. Tá? Essa outra aqui é raiz de raiz, né? Eu mantenho o cara aqui e multiplico os índices, tá? Então, por exemplo, se eu tenho raiz, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho dentro 5. Tá? Eu multiplico 3 vezes 2, fica uma raiz só, com os índices multiplicados, e eu mantenho 5 aqui dentro. Essa aqui, tá? Fácil. Beleza? Esse outro carinha aqui é bem simples, né? O que tá fora aqui, ele vem para dentro aqui como expoente, beleza? Tá? Então, se eu tenho, né, um cara desse tipo aqui, ó, 3, 2 e aqui 5, tá? Eu posso jogar ele para dentro aqui da minha raiz. Prof, ele tá fora, né? Tá em cima lá do parênteses. Isso, mas tu pode jogar ele para dentro aqui. Não tem problema nenhum, tá? Isso é muito feito para a gente depois simplificar as coisas, né? Enfim, você vai ver isso também muito quando você, né, estiver lá em log, trabalhando log, a gente vai utilizar isso daqui, tá? Essa propriedade, que é bem interessante, tudo bem? Essa décima aqui, já para fechar, tá? Eu tenho a multiplicação de raízes aqui com o mesmo índice, né? Então, por exemplo, se eu tenho um raiz de 2 vezes raiz de 3, tem o mesmo índice? Tem. Bota todo mundo aqui, então, de baixo se multiplicando. Ó, eu posso fazer isso, tá? 2 vezes 3. O que eu não posso é índices diferentes, tá? Mas aqui, nesse caso, eu posso fazer isso daqui. Tudo bem? Tá? Perceba. Índice 2, índice 2. Mantém o índice 2 aqui e multiplica quem está dentro. Beleza? Essa última aqui, eu tenho, né, uma raiz sendo somada ou subtraída, mais ou menos, galera, porque eu quero te mostrar que tanto faz se eu somo ou, né, elas estão somando ou subtraindo, beleza? Tá? O que vai acontecer? Aí muita gente também se confunde e é simples. Ó, 2 raiz de 3, beleza? Mais 5 raiz de 3. Tá? Perceba que tá se somando, ó, duas raízes que tem o mesmo, né, a mesma raiz ali, beleza? Ó, é raiz de 3, raiz de 3. Então, o que você vai fazer? Você só soma o 2 com 5, beleza? Ó, 2 mais 5 que multiplica e mantém a raiz lá. Raiz de 3. Isso aqui vai ficar 7
raiz de 3. Simples, né? 2 com 5, 7 raiz de 3. É isso. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Se fosse subtraindo, mesma ideia. Por exemplo, 8 raiz de 3 menos... Não, raiz de 2, vamos mudar aqui. 8 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Ó, perceba. Opa, mesma raiz. 8 menos 3, 5 e bota a raiz que está se repetindo. Raiz de 2. Fácil. Beleza? Eu não posso fazer isso se eu tenho 8 raiz de 2 menos 3 raiz de 6. Raiz de 3. Opa, é diferente? São diferentes as raízes? Aí não tem como fazer. Legal, galera? Beleza? Tá? Então, nessa primeira parte aqui, eu te apresentei um assunto bem básico, radiciação. Né? A gente trabalhou todas as propriedades, todas. Uma aula completa aqui, tá? De raízes. Agora vem a segunda parte, tá? Racionalização. Aula muito importante, complementa, né, essa aula aqui. Belezinha? Então, espero que você tenha gostado. Dúvidas, coloque nos comentários. Se inscreva no canal e larga o like. Tamo junto.